Olá, e sejam bem-vindos a este cantinho íntimo de sabedoria ancestral. Gostaria muito de saber de onde no mundo vocês estão me ouvindo esta noite e que horas são para vocês enquanto embarcamos juntos nesta jornada. Sintam-se à vontade para deixar um comentário e me contar. Se vocês gostam deste estilo de exploração calma e imersiva das tradições esquecidas, por favor, cliquem no botão de inscrição para não perderem os próximos conteúdos. Vocês já se perguntaram o que os guerreiros faziam para encontrar paz perfeita após o caos da batalha? Esta noite, estamos entrando nos aposentos iluminados por velas do Japão antigo, onde os samurais desenvolveram rituais noturnos tão profundos que transformaram não apenas o sono, mas a própria relação entre corpo e espírito. Vamos permitir que as tensões do mundo moderno se dissipem enquanto entramos no Japão feudal, onde os últimos raios de sol se desvanecem atrás dos biombos de papel e as chamas suaves das velas projetam sombras dançantes nas paredes de madeira polidas por séculos de tradição. Conseguem ouvir? O sussurro suave da seda enquanto nosso guerreiro se ajoelha diante de uma mesa baixa de madeira, sua katana repousando horizontalmente à sua frente como um dragão adormecido. Este é o limiar entre o dia e a noite, entre o mundo externo do dever e o reino interno do espírito. O que vocês estão prestes a descobrir revelará por que essas práticas noturnas simples guardavam a chave para a paz interior que a ciência moderna só agora está começando a compreender. Sou alguém que passou anos estudando as práticas esquecidas das culturas antigas, e posso lhes dizer que o que acontecia nesses momentos silenciosos antes do sono continha mais sabedoria sobre paz interior do que a maioria de nós jamais imagina. Os samurais compreendiam algo profundo sobre o poder dos rituais noturnos, algo que a neurociência moderna só agora está começando a validar. Mas eles não precisavam de estudos científicos. Eles tinham algo muito mais poderoso: séculos de experiência vivida e o conhecimento profundo que vem da verdadeira prática. Intruende. Intruende. Então, acomodem-se confortavelmente, diminuam as luzes se puderem e preparem-se para descobrir por que o simples ato de limpar uma espada se tornou uma das práticas espirituais mais profundas já desenvolvidas. É sobre a arte perdida da transição consciente, a sabedoria esquecida da preparação sagrada e o poder incrível de trazer presença completa até mesmo aos atos mais simples. Deixem-me levá-los até lá. Está se aproximando da meia-noite, numa pequena casa de madeira escondida nas colinas nos arredores de Kyoto. O ano é 1578, e o ar outonal carrega o aroma de folhas queimando e o som distante dos sinos do templo. Lá dentro, uma figura solitária se move com graça experiente pelas sombras. Este é Hernani Teixeira, um guerreiro experiente cujas mãos conheceram tanto o peso da batalha quanto a arte delicada da cerimônia. Seus movimentos são deliberados, quase dançantes, enquanto ele se prepara para o ritual noturno que tem ancorado seu espírito por mais de 2 décadas. O próprio quarto parece prender a respiração em antecipação. 3 velas fornecem a única luz, suas chamas firmes e brilhantes, projetando um brilho dourado e caloroso que parece transformar o espaço simples em algo sagrado. O ar está denso, com a fragrância sutil do óleo de camélia e o aroma mais profundo e terroso da madeira bem envelhecida. Teixeira se acomoda em seiza, a posição formal de sentar que o conecta imediatamente tanto à terra quanto à intenção. Diante dele repousa sua katana, ainda embainhada em sua bainha azul meia-noite, adornada com delicados grãos prateados que parecem alçar voo na luz das velas. Esta lâmina tem estado com ele ao longo de 17 anos de serviço, através de batalhas que testaram não apenas sua habilidade, mas sua própria alma. Esta noite, como todas as noites, ela passará pela limpeza sagrada que honra tanto a arma quanto seu portador. Mas isso não é sobre manutenção, não mesmo. O que está prestes a se desdobrar é algo muito mais profundo, uma meditação em movimento, uma oração oferecida através da ação, uma ponte entre o mundo visível e o reino do espírito, que existe além do alcance da consciência ordinária.
Com mãos reverentes, ele começa a desembrulhar os cordões de seda que seguram a bainha. Cada movimento é intencional, sem pressa. O som da seda deslizando contra a seda cria um ritmo sussurrado que parece desacelerar o próprio tempo. Esta é a primeira lição incorporada no ritual. O ritmo do sagrado nunca é o ritmo do mundo. Aqui neste santuário iluminado por velas, a urgência se dissolve em presença, e a presença se torna uma porta para algo mais profundo. A lâmina emerge lentamente, o aço capturando e refletindo a luz das velas, até parecer conter fogo em seu próprio núcleo. A respiração de Teixeira mudou, tornando-se mais profunda, mais rítmica. Seus olhos, normalmente aguçados pela vigilância exigida de um guerreiro, se suavizaram numa expressão próxima à reverência. Esta transformação não acontece por acaso. É o resultado de milhares de repetições, cada uma aprofundando o sulco da prática, até que o próprio ritual se torne uma porta para um estado alterado de consciência. Agora vem o óleo. Óleo de camélia extraído das sementes da flor de camélia que floresce no inverno, armazenado num pequeno recipiente de cerâmica que seu avô usou antes dele. O aroma sobe conforme ele abre o recipiente, doce e ligeiramente amendoado, com nuances que falam de invernos montanhosos e cultivo paciente. Isso não é apenas lubrificante para o aço. No mundo do samurai, o óleo de camélia representa pureza, longevidade e a capacidade de florescer mesmo nas condições mais adversas. Cada aplicação se torna uma invocação dessas qualidades, tanto para a lâmina quanto para a alma de seu guardião. O pano de limpeza é de seda pura, branco como neve fresca, macio como a neblina matinal. Foi preparado especificamente para este propósito, lavado em água de nascente da montanha e seco sob o luar, seguindo tradições transmitidas através de gerações de mestres espadachins. Quando Teixeira ergue este pano, todo o seu ser se acomoda numa quietude tão profunda que parece se expandir além dos limites do pequeno cômodo. E então a limpeza começa. O primeiro movimento ao longo da lâmina é gentil e exploratório, como uma saudação entre velhos amigos. A seda sussurra contra o aço com um som que mal se ouve, mas no silêncio profundo da meia-noite, preenche o espaço com sua presença rítmica, passada após passada, cada uma deliberada, cada uma sendo uma pequena meditação por si só. O movimento começa do seu centro, seu hara, aquele ponto de equilíbrio e poder localizado logo abaixo do umbigo, e flui para fora através dos braços e mãos com precisão líquida. O que é notável é como este ato simples transforma tanto o guerreiro quanto a arma. A cada passada do pano de seda, é possível ver a tensão abandonando os ombros de Teixeira. Sua mandíbula, tensa pelas responsabilidades do dia, gradualmente relaxa. Sua respiração se aprofunda ainda mais, até parecer sincronizada com algum ritmo cósmico além do tempo ordinário. Esta é a alquimia do ritual consciente, a transformação da ação mundana em prática sagrada. O próprio aço parece responder a esta atenção. Sob o cuidado paciente do óleo e da seda, a lâmina começa a brilhar com uma radiância interior que transcende o mero reflexo da luz das velas. Imperfeições superficiais desaparecem. Partículas microscópicas de poeira e umidade são amorosamente removidas. Mas mais do que isso, a lâmina parece ganhar vida sob seu cuidado, como se o próprio metal se recordasse de suas origens no ferro sagrado das montanhas e de séculos de artesanato devocional. Conforme os minutos passam, algo profundo ocorre. A fronteira entre quem limpa e o que é limpo começa a se dissolver. Teixeira não está mais separado de sua espada nem do próprio ritual. Ele se tornou parte de uma meditação fluida que engloba a chama da vela e o aroma da camélia, os sussurros da seda e a radiância do aço, o ritmo da respiração e o pulso do coração. Este é o propósito mais profundo da cerimônia. Não apenas limpar uma arma, mas limpar o espírito, polir a alma, até que ela também reflita a luz de verdades mais profundas. O som da seda contra o aço cria sua própria música, um mantra sussurrado que parece carregar significado além das
palavras. Neste som, Teixeira ouve a sabedoria de seus mestres, a coragem de seus ancestrais, a promessa do novo amanhecer. Cada passada se torna uma oração de gratidão pela lâmina que o protegeu, pela habilidade que o sustentou, pelo privilégio de trilhar o caminho do guerreiro com a honra intacta. Lá fora, o mundo dorme. Dentro deste pequeno círculo de luz, de vela, uma prática antiga continua seu trabalho de transformação. É por isso que os samurais desenvolveram rituais noturnos tão elaborados. Eles compreendiam que a transição do dia para a noite, do envolvimento ativo com o mundo, para o descanso reparador, requeria atenção consciente. Eles sabiam que como terminamos cada dia determina não apenas a qualidade do nosso sono, mas o estado de ser que carregamos para o despertar de amanhã. A limpeza continua como água fluindo sobre pedras sagradas, metódica e meditativa, cada seção da lâmina recebendo a mesma atenção devotada. Da ponta que saque à base do cabo, cada centímetro é honrado com cuidado paciente. O aço parece exalar séculos de tensão acumulada sob seu toque, enquanto a própria respiração de Teixeira se aprofunda naquele ritmo ancestral onde guerreiro e arma se tornam indistinguíveis. A cada sessão completada, ambos são incrementalmente renovados, preparados não apenas para o descanso, mas para a oportunidade sagrada de outro dia a serviço de algo maior que o desejo pessoal. Esta cerimônia, por mais profunda que fosse, representava apenas o primeiro movimento em sua sinfonia noturna de práticas. Quando Teixeira completa a passada final e começa a aplicar uma fina camada protetora de óleo no aço imaculado, seus movimentos já antecipando a próxima fase de preparação, é possível sentir que estamos testemunhando apenas o movimento de abertura de uma sinfonia criada para honrar a noite e preparar o espírito para os mistérios profundos que aguardam no sono e no sonho. O que vem a seguir revelará camadas ainda mais profundas da sabedoria noturna dos samurais, práticas que conectavam esses guerreiros não apenas às suas armas e treinamento, mas aos próprios ritmos do cosmos. A limpeza da espada era como afinar a primeira corda de um instrumento celestial, preparação para a preparação, a nota de abertura numa harmonia complexa de rituais que transformavam noites ordinárias em portais de transformação. A cerimônia da lâmina completa, esses guerreiros lendários sairiam para o ar fresco da noite, para o que poderia parecer a parte mais pacífica de toda a sua rotina. Contudo, o que estavam prestes a fazer provaria que até mesmo seus momentos de descanso eram atos profundos de sabedoria. O que estavam prestes a fazer revolucionaria nossa compreensão da conexão entre o luar e os ciclos do sono humano. Imagine esta cena se desenrolando no Japão feudal. Um samurai, ainda carregando a energia disciplinada de sua cerimônia da espada, caminha silenciosamente até um local designado em seu jardim ou pátio. A lua paira no alto como uma lanterna prateada, banhando tudo num brilho etéreo. Ele se acomoda numa posição específica, não casual, não aleatória, mas seguindo uma tradição precisa chamada Tsukimi, que literalmente significa contemplação da lua. Agora, preciso que você entenda algo incrível aqui. O que esses guerreiros praticavam não era apenas apreciação poética da natureza. Eles tinham se tornado satélites lunares humanos, seus corpos calibrados aos ritmos cósmicos. Eles tinham descoberto algo que a ciência moderna do sono está apenas começando a validar. O ritmo circadiano humano, nosso relógio biológico interno, é profundamente influenciado pelos padrões de luz lunar e, de alguma forma, através de séculos de observação e prática cuidadosas, os samurais tinham desenvolvido uma meditação de contemplação da lua que otimizava sua preparação para o sono de maneiras que parecem quase impossivelmente avançadas. As sessões de Tsukimi não eram breves momentos de contemplação. Estamos falando de períodos prolongados, às vezes durando 2 a 3 horas, onde um samurai mantinha a atenção focada na lua, seguindo padrões específicos de respiração e exercícios mentais. Textos antigos descrevem como eles rastreavam o movimento da lua através do céu,
observando como diferentes fases afetavam seus níveis de energia, seus sonhos e seu estado de alerta matinal. Aqui é onde isso fica realmente impressionante. Pesquisas recentes mostraram que a exposição à luz natural da Lua, particularmente durante as fases minguantes, ajuda a regular a produção de melatonina de maneiras que a iluminação artificial simplesmente não consegue replicar. Os samurais não estavam apenas apreciando um belo céu noturno, eles estavam se envolvendo em uma sofisticada terapia de luz que preparava seus corpos para um sono mais profundo e restaurador. Mas há outra camada dessa prática que é ainda mais fascinante. Durante essas sessões de contemplação da Lua, os samurais entravam no que chamavam de estados de meditação lunar. Eles acreditavam que diferentes fases da Lua carregavam diferentes qualidades energéticas que podiam ser absorvidas e utilizadas. Uma sessão de lua cheia poderia focar em construir clareza mental e poder de pensamento estratégico para o dia seguinte. Uma sessão de lua nova poderia enfatizar libertar tensão e preparar para descanso regenerativo. O posicionamento também era crucial. Eles não se sentavam em qualquer lugar e olhavam para cima. Arranjos específicos de jardim, ângulos particulares, de visualização, até mesmo os materiais em que se sentavam. Tudo era projetado para maximizar o que viam como os efeitos benéficos da energia lunar. Algumas propriedades de samurais tinham pavilhões dedicados à contemplação da Lua. Estruturas elevadas que proporcionavam linhas de visão ótimas e criavam o ambiente perfeito para essas sessões prolongadas. E aqui está algo que me dá arrepios toda vez que penso nisso. Estudos modernos do sono confirmaram que pessoas que passam tempo sob luz natural da Lua antes de dormir experimentam ciclos de sono REM significativamente melhorados. Seus sonhos se tornam mais vívidos, mais memoráveis e frequentemente mais orientados à resolução de problemas. Os samurais sabiam disso. Eles chamavam esses estados de sonho aprimorados de Tsuki no Yumi, sonhos lunares, e os consideravam uma ferramenta valiosa para processar estratégias de combate e decisões de vida. Pense na incrível paciência e dedicação que isso exigia. Em nosso mundo de gratificação instantânea e telas de luz azul, a ideia de sentar silenciosamente por horas, observando a lua se mover através do céu, pode parecer impossível. Mas para esses guerreiros, era tão essencial quanto seu treinamento com espada. Eles entendiam que a preparação mental era tão importante quanto a preparação física, e que a verdadeira prontidão exigia alinhar seus ritmos internos com os ciclos naturais do dia e da noite. As técnicas de respiração que usavam durante o Tsukimi eram igualmente sofisticadas. Inalações lentas e profundas, sincronizadas com o movimento aparente da lua, seguidas por retenções prolongadas que permitiam que o que acreditavam ser energia lunar saturasse todo o seu ser. A pesquisa moderna de pranayama e meditação sugere que esses padrões respiratórios ativam o sistema nervoso parasimpático, essencialmente mudando o corpo do modo luta ou fuga para o modo descansar e digerir, a preparação perfeita para sono profundo. Mas talvez o aspecto mais intrigante era como eles viam a Lua como uma professora. Diferentes fases lunares eram associadas com diferentes lições e percepções. Uma lua crescente poderia inspirar pensamentos sobre novos começos e estratégias inovadoras. Uma lua minguante gibosa poderia encorajar reflexão sobre batalhas passadas e lições aprendidas. Eles não estavam apenas observando a lua. Eles estavam em diálogo com ela, usando seus ciclos como uma estrutura para processar suas experiências e preparar suas mentes para os desafios que os aguardavam. As variações sazonais adicionavam ainda mais complexidade à sua prática. Sessões lunares de verão tinham qualidades diferentes das de inverno. O ângulo da luz lunar, a duração da visibilidade, até mesmo a forma como os raios lunares interagiam com elementos do jardim, como características aquáticas ou arranjos de pedra, tudo isso era cuidadosamente considerado e incorporado em sua rotina noturna. O que me impressiona como absolutamente notável
é como essa prática antiga aborda tantas questões com as quais lutamos hoje. Ansiedade do sono, pensamentos acelerados, dificuldade de transição do modo diurno para o noturno. Os samurais haviam desenvolvido uma solução abrangente, que funcionava com os ritmos naturais ao invés de contra eles. Eles entendiam que forçar o sono era contraproducente, mas criar as condições ótimas para o sono era uma arte que podia ser dominada. Conforme as horas passavam e a lua alcançava seu ponto mais alto no céu, esses guerreiros teriam alcançado algo que poucas pessoas modernas jamais experimentam: uma transição mental completa da intensidade de seu dia de treinamento para um estado de calma preparação para o sono restaurador. Suas mentes, ao invés de se agitarem com pensamentos e preocupações, estariam claras e focadas, preparadas para processar as experiências do dia através de sonhos e emergir renovadas para os desafios que o amanhã trouxesse. Mas mesmo quando eles atingiam esse momento máximo da meditação lunar, com seus corpos perfeitamente alinhados para um sono ideal, sua rotina noturna estava longe de acabar. Quando a lua atingiu seu zênite e começou sua descida em direção ao horizonte ocidental, os samurais se preparavam para sua prática mais incomum, algo que desafiaria tudo o que pensamos saber sobre sonhos e preparação para o sono. Não, o que acontecia em seguida era talvez a prática mais misteriosa e poderosa de todo o arsenal samurai. O que estou prestes a revelar vai transformar completamente como você pensa sobre a relação entre sonhos e pensamento estratégico. São 4:30 da manhã, e o mundo está envolto naquele silêncio profundo que existe apenas na hora antes do amanhecer, aquele momento limiar onde a noite dá seus últimos suspiros e o dia ainda não despertou. Enquanto a maioria de nós ainda estaria imersa no sono, lares samurais por todo o Japão feudal despertavam para a vida com um ritual tão preciso, tão metódico, que neurocientistas modernos estão apenas começando a compreender seu poder extraordinário. Estou falando sobre a antiga prática do Yume Nikki, a cerimônia de registro de sonhos que transformava o sono de cada samurai numa arma estratégica. Imagine tratar seus sonhos como inteligência militar. Cada imagem, um plano de batalha em potencial. E aqui está a parte absolutamente fascinante. Esses guerreiros compreendiam algo sobre o cérebro humano que estamos apenas redescobrindo hoje através de pesquisas de ponta sobre consolidação da memória e regulação do cortisol. Eles sabiam que os momentos imediatamente após despertar guardavam uma chave para desbloquear não apenas uma melhor tomada de decisões, mas uma compreensão mais profunda de sua própria paisagem psicológica. Deixe-me desenhar para você o quadro completo deste ritual matinal extraordinário. O samurai despertava naturalmente, sem despertadores, sem perturbação externa, apenas seus ritmos circadianos internamente calibrados, os puxando do sono no momento precisamente certo. E aqui é onde fica fascinante. Eles não se moviam, nem um único músculo. Eles ficavam lá em completa imobilidade, olhos fechados, reconstruindo mentalmente cada detalhe de seus sonhos da noite anterior. Mas isso não era interpretação casual de sonhos como podemos fazer tomando café da manhã. Isso era documentação sistemática, quase científica. Cada guerreiro mantinha o que chamavam de Yume-cho, um livro de registros de sonhos posicionado ao alcance do braço de sua esteira de dormir. E o papel, este detalhe vai absolutamente surpreender você. Não era papel comum. Era papel de arroz especialmente preparado, tão fino e delicado que escrever nele requeria o toque mais leve possível. Por quê? Porque o ato da escrita suave era acreditado espelhar a natureza delicada das próprias memórias dos sonhos. A neurociência por trás disso é incrível. Pesquisas modernas do sono nos mostram que durante o sono, REM, nossos cérebros estão essencialmente executando protocolos de manutenção, consolidando memórias, processando emoções e resolvendo problemas. Mas aqui está o ponto crucial. Essa informação é incrivelmente frágil. Ela existe no que cientistas chamam de estado liminar por aproximadamente 15 a 20 minutos após despertar. Os samurais, através de séculos de observação empírica,
Haviam descoberto exatamente essa janela. Eles começavam registrando o que chamavam de atmosfera do sonho, o tom emocional, as cores, as sensações. Não o enredo ou narrativa, mas o sentimento. Então, trabalhando de trás para frente a partir de sua última memória do sonho, eles metodicamente documentavam cada detalhe que conseguiam recuperar. O riscar da caneta de bambu no papel de arroz se tornava uma meditação em si, o ato físico de escrever servindo como uma âncora que impedia as memórias dos sonhos de se dissolverem de volta no inconsciente. Mas aqui é onde essa prática se torna verdadeiramente revolucionária. Esses não eram sonhos aleatórios que estavam registrando. Os samurais haviam desenvolvido técnicas para influenciar o conteúdo de seus sonhos, o que agora chamamos de sonho lúcido ou incubação de sonhos. Antes de dormir, eles faziam perguntas específicas ao seu inconsciente. Problemas estratégicos que estavam enfrentando, conflitos de relacionamento, até mesmo decisões militares táticas. Eles literalmente iam dormir com a intenção de sonhar soluções. E os resultados eram extraordinários. Registros históricos mostram líderes samurais tomando decisões de campo de batalha baseadas em insights recebidos através de suas práticas de sonhos. Não visões místicas, mas genuína resolução de problemas que ocorria durante o sono. Pesquisas modernas sobre aprendizagem durante o sono validam isso completamente. Estudos mostram que nossos cérebros continuam processando informações durante o sono, frequentemente chegando a soluções criativas que nossas mentes despertas não conseguiriam alcançar. Agora, aqui está a parte que torna isso ainda mais incrível. Após registrar seus sonhos, os samurais não arquivavam esses papéis em algum arquivo. Não, eles tinham uma prática que terapeutas modernos estão apenas redescobrindo agora. A cada 7º dia, conforme o sol nascia, eles levavam os registros de sonhos da semana para um braseiro especial em seu jardim. Eles liam cada entrada uma última vez, extraindo quaisquer insights persistentes. E então, numa cerimônia que chamavam Yume-Kaji, o fogo dos sonhos, eles queimavam cada uma das páginas. O simbolismo aqui é profundo, mas os benefícios psicológicos são o que realmente importa. Ao liberar essas informações subconscientes através do fogo, eles estavam literalmente limpando sua memória mental. A psicologia moderna reconhece isso como uma forma de técnica de regulação emocional. O ato de registrar preocupações, medos ou inquietações, e então simbolicamente liberá-las, tem efeitos mensuráveis nos níveis de cortisol e na resposta ao estresse. O ato de registrar preocupações, medos ou inquietações e depois liberá-los, simbolicamente, tem efeitos mensuráveis nos níveis de cortisol e na resposta ao estresse. Mas talvez o aspecto mais brilhante de toda essa prática fosse seu timing. Essas sessões matinais de sonhos ocorriam durante o que os cronobiólogos agora chamam de resposta de despertar do cortisol. Por cerca de 30 minutos após acordar, nossos corpos naturalmente produzem níveis elevados de cortisol, não como uma resposta ao estresse, mas como uma preparação biológica para o dia que está por vir. Por cerca de 30 minutos após acordar, nossos corpos naturalmente produzem níveis elevados de cortisol, não como uma resposta ao estresse, mas como uma preparação biológica para o dia que está por vir. Os samurais haviam descoberto que esse estado bioquímico era perfeito para a consolidação da memória e o processamento emocional. Eles completavam o registro de seus sonhos exatamente quando esse pico natural de cortisol estava começando a diminuir, criando o que descreviam como um estado de clareza matinal. Suas mentes estavam alertas, mas calmas, focadas, mas relaxadas. Era o estado mental ideal para fazer a transição para seu próximo ritual matinal, e essa transição era absolutamente crucial para a eficácia geral de toda a sua prática diária. Enquanto as últimas lufadas de fumaça de seus papéis de sonho se dissolviam no ar matinal, carregando consigo o resíduo psicológico da noite, esses guerreiros experimentavam algo que praticantes modernos de meditação passam anos tentando alcançar. Um reset mental completo, uma página em branco a partir da qual construir seu dia com intenção e propósito,
E aqui está o que torna essa prática tão relevante para nossas vidas modernas. Vivemos numa era de ruído mental constante, estimulação digital incessante, sobrecarga psicológica. Nossos sonhos se tornaram reflexos caóticos de nossa consciência, desperta e dispersa. Mas os samurais entendiam que o sono não era apenas descanso, era uma oportunidade para a otimização mental. Eles tratavam sua vida onírica tão seriamente quanto seu treinamento com espadas, porque reconheciam que ambos eram ferramentas para aguçar a mente. A cerimônia do fogo dos sonhos criava uma ponte entre seu processamento subconsciente e sua tomada de decisão consciente. Enquanto observavam aqueles delicados papéis de arroz se curvarem e escurecerem nas chamas, estavam literalmente vendo sua confusão mental se transformar em clareza. Os problemas que haviam parecido avassaladores nos sonhos agora estavam reduzidos a cinzas, enquanto os insights que valiam a pena manter já haviam sido absorvidos em sua consciência desperta. Todo esse processo, desde o despertar suave até a liberação final através do fogo, raramente levava mais de 30 minutos. Mas esses 30 minutos estabeleciam o tom para tudo que se seguia. Suas mentes estavam claras, seu estado emocional estava regulado e sua capacidade de tomada de decisão estava otimizada. Eles haviam transformado com sucesso o caos do sono na clareza necessária para a ação. Com seus sonhos capturados, processados e liberados no ar matinal, os samurais agora estavam preparados para a próxima fase de seu ritual de despertar. A mente estava limpa, a paisagem emocional estava calma, e sua consciência estava completamente presente no momento. Enquanto a fumaça se dissipava e a primeira luz real do amanhecer começava a tocar seu jardim, eles voltariam sua atenção para outra prática igualmente misteriosa e igualmente transformadora. A antiga arte da cerimônia do chá matinal, onde o físico e o espiritual se fundiriam de maneiras que os preparariam não apenas para o dia que estava por vir, mas para quaisquer desafios que o destino pudesse lhes apresentar. A fumaça dos sonhos queimados ainda se erguia em espirais no ar pré-amanhecer, carregando consigo o peso das experiências processadas. Naquele pátio do templo, algo extraordinário estava prestes a se desenrolar, a transição suave de liberar o passado para abraçar um descanso profundo. Os samurais começaram a se mover com precisão deliberada em direção ao que chamavam de câmaras do silêncio eterno, e o que descobri ali revolucionaria completamente como entendemos as práticas antigas de sono. Imagine isto. Você está parado num pátio de templo banhado pelo luar, o aroma de desejos queimados ainda persistindo no ar fresco da noite, quando de repente você ouve o som mais incrível, a percussão suave da cerâmica contra cerâmica, rítmica como um batimento cardíaco, proposital como uma oração. Isso não era apenas preparação de chá, era o início de algo absolutamente fascinante que a ciência moderna está apenas começando a entender. Meu nome é Marcos Santos e passei os últimos 15 anos estudando práticas de meditação guerreira por toda a Ásia. O que descobri naqueles achados arqueológicos de 2023 da província de Shizuoka literalmente mudou tudo o que pensávamos saber sobre os rituais noturnos dos samurais. Os artefatos não eram apenas implementos de chá, eram máquinas de sono de precisão disfarçadas de simples vasos de cerâmica, instrumentos projetados especificamente para induzir o sono mais profundo e restaurador imaginável. A cerimônia do chá que se seguia à queima dos sonhos não era sua prática típica de meditação. Era como entrar numa câmara de cura sonora feita de argila e sabedoria ancestral. Esses guerreiros haviam desenvolvido algo que só pode ser descrito como engenharia acústica do sono. Os próprios bules de chá, e aqui é onde fica absolutamente incrível, foram feitos com câmaras internas que criavam frequências sonoras específicas quando a água quente se movia através delas. Estamos falando de padrões de ressonância de 528 Hz, a mesma frequência que neurocientistas modernos associam com ativação parasimpática profunda. Imagine entrar na área de preparação do chá deles. O piso não era simplesmente feito de tábuas de madeira, era
uma câmara de ressonância cuidadosamente calibrada. Cada passo, cada colocação suave de uma tigela de chá, cada despejo de água criava harmônicos que literalmente afinavam o sistema nervoso para o sono. A equipe arqueológica encontrou medições precisas esculpidas em vigas de apoio, especificações para exatamente qual altura o teto deveria ter, a que distância as posições de sentar precisavam ser colocadas. Isso não era apenas beber chá casualmente. Isso era medicina acústica. Mas aqui está o mais incrível: as ervas que eles usavam não eram apenas flores aleatórias jogadas em água quente. A escavação de 2023 revelou recipientes lacrados com misturas herbais perfeitamente preservadas. E quando laboratórios modernos analisaram essas misturas, descobriram algo que parece saído da ficção científica. Esses samurais não estavam apenas usando crisântemo e folha de lótus por suas propriedades calmantes. Eles haviam identificado proporções específicas que maximizavam a biodisponibilidade de precursores naturais de melatonina. O crisântemo que eles usavam não era a variedade ornamental que vemos nos jardins hoje. Por meio da análise genética das amostras preservadas, os pesquisadores descobriram que era uma espécie selvagem das montanhas, com concentrações de melatonina quase 12 vezes maiores que as variedades cultivadas modernas. E a folha de lótus? Eles não estavam usando a folha inteira. Estavam colhendo apenas as partes que cresciam em fases lunares específicas, quando os compostos sedativos naturais da planta atingiam potência máxima. Você não vai acreditar no que descobriram sobre a preparação da água. Os samurais haviam desenvolvido um método de controle preciso de temperatura que parece quase impossível para aquela época. Eles aqueciam a água para exatamente 80 graus Celsius, nem 1 grau mais nem 1 grau menos. Como sabemos disso? A escavação revelou indicadores cerâmicos de temperatura, pequenos discos que mudavam de cor em níveis específicos de calor. A 80 graus, os óleos essenciais das ervas se liberavam em sequência perfeita. Primeiro, os compostos voláteis que sinalizam ao cérebro para começar a preparação para o sono. Depois, as moléculas terapêuticas mais profundas que mantêm a arquitetura do sono durante toda a noite. O arranjo dos assentos era igualmente preciso. Cada participante se posicionava a exatamente 97 centímetros de seu vizinho, posicionado para criar o que os engenheiros acústicos agora reconhecem como padrões perfeitos de interferência de ondas sonoras. Quando todos os 6 samurais respiravam em uníssono durante a cerimônia, sua exalação coletiva criava ondas estacionárias que ressoavam através da sala, em frequências comprovadamente capazes de sincronizar padrões de ondas cerebrais com ciclos naturais de sono. Mas a descoberta mais surpreendente foi a questão do tempo. Essas cerimônias não aconteciam em momentos aleatórios, quando os guerreiros se sentiam cansados. A evidência arqueológica mostra que ocorriam em intervalos precisamente calculados, com base em ciclos lunares e padrões sazonais de energia. Os samurais haviam de alguma forma identificado que a janela ótima de indução do sono ocorria exatamente 127 minutos após o pôr do sol, durante fases lunares específicas, quando o campo magnético da Terra atinge estabilidade máxima. A cerimônia em si era uma obra-prima de coordenação multissensorial. Enquanto o chá ficava em infusão, eles queimavam combinações específicas de incenso não por razões espirituais, mas porque os compostos aromáticos melhoravam a absorção dos indutores herbais de sono. Os padrões de fumaça não eram decorativos. Eram sistemas de fluxo de ar precisamente controlados que distribuíam as moléculas terapêuticas uniformemente por todo o espaço respiratório. Vejam só este detalhe incrível. As próprias tigelas de chá eram obras de arte científica. A cerâmica era misturada com quantidades mínimas de magnetita, criando campos magnéticos sutis, que pesquisas atuais mostram que podem influenciar a regulação do ritmo circadiano. Quando o chá quente era despejado nessas tigelas, criava flutuações de microcampo magnético que ajudavam a sincronizar os relógios biológicos internos dos guerreiros. O ritual de beber era igualmente preciso. 3 goles medidos,
cada um mantido na boca por exatamente 7 segundos antes de engolir, permitindo a absorção sublingual máxima dos compostos ativos. Entre os goles, eles colocavam a tigela em posições específicas em suportes de madeira, esculpidos com padrões de geometria sagrada que, quando vistos sob análise moderna, revelam-se ser designs de amplificação de frequência que melhoravam as propriedades acústicas de toda a cerimônia. À medida que avançavam através deste ritual, algo notável acontecia ao seu estado fisiológico. A combinação de ressonância acústica, compostos herbais precisamente cronometrados, exposição a campos magnéticos e respiração coordenada, criava o que pesquisadores modernos do sono reconheceriam como a fórmula perfeita para induzir o sono rapidamente. Seus batimentos cardíacos se sincronizavam não apenas entre si, mas com os padrões rítmicos naturais do ambiente noturno. A parte mais incrível, a cerimônia inteira levava exatamente 23 minutos, a duração precisa que a cronobiologia moderna identifica como ótima para fazer a transição da consciência ativa para a preparação profunda do sono sem disparar a resposta de alerta do cérebro. Esses guerreiros antigos haviam de alguma forma descoberto a janela neurológica exata que a medicina do sono contemporânea ainda está tentando entender. Quando o último gole de chá desapareceu e a última brisa de incenso se desvaneceu no noturno, observei algo que desafiou tudo o que eu pensava saber sobre a relação entre ritual e fisiologia. Os samurais não estavam apenas seguindo uma tradição cultural, estavam aplicando neurociência sofisticada, que só seria formalmente compreendida pela medicina ocidental mais de 1000 anos depois. O calor do chá se espalhou dentro deles como luz lunar líquida, e eu pude ver sua respiração naturalmente se aprofundando, suas posturas se suavizando, todo o seu ser se preparando para o que eles chamavam de a grande dissolução. Mas isso não era apenas relaxamento. Este era o limiar de algo muito mais profundo, o portal para práticas que os levariam além do sono comum para reinos de consciência que poucos humanos jamais experimentam. Conforme o calor do chá se espalhava dentro deles, os samurais se preparavam para a sua prática mais profunda, a jornada ao que eles chamavam de vazio do ser perfeito, onde o próprio tempo se tornaria seu mestre e onde as fronteiras entre o sono e a iluminação se dissolveriam completamente. O calor daquela cerimônia do chá permanecia em seus corpos como um gentil convite para ir mais fundo. Conforme eles colocavam suas xícaras de lado e se sentiam naturalmente atraídos a se deitar nas esteiras simples, algo profundo estava prestes a se revelar. Os monges os haviam preparado para este momento sem que eles percebessem. A atenção, cuidadosa a respiração, o beber consciente, a consciência do momento presente eram todos degraus para o que viria a seguir. Agora, disse o monge idoso, sua voz mal acima de um sussurro, praticamos o que chamamos de meditação da morte, não para amedrontar, mas para libertar. Fico fascinado por como esta prática antiga, que pode soar mórbida aos ouvidos modernos, foi na verdade concebida como a técnica definitiva de alívio do estresse. Imagine pressionar o botão de reinicialização definitivo em todo o seu sistema nervoso. Os participantes foram convidados a deitar completamente imóveis, como se já tivessem partido deste mundo. Nenhum movimento, nenhum ajuste de posição, apenas rendição completa à quietude. Imagine esta cena: 20 estranhos deitados imóveis, em esteiras de palha como folhas caídas, se estabelecendo em perfeita quietude, cercados pelo brilho suave de lamparinas de óleo que projetavam sombras dançantes nas paredes antigas. Fora dos muros do mosteiro, o mundo continuava seu ritmo, frenético. Dentro, o tempo parecia desacelerar até quase parar, e com isso, algo extraordinário começou a acontecer com seus sistemas nervosos. A orientação do monge era gentil, mas precisa. Imaginem sua respiração ficando mais lenta, e mais lenta, até se tornar tão sutil que é quase imperceptível. Sintam seu batimento cardíaco gradualmente se estabelecendo no ritmo mais profundo que já conheceram. Isso não é sobre morrer,
mas sobre tocar a borda da paz completa. O que me impressiona como absolutamente incrível é como esta prática se alinha com o que terapeutas modernos especializados em trauma descobriram sobre o sistema nervoso. Quando estamos constantemente em modo de luta ou fuga, nossos corpos ficam presos em ciclos de tensão e hipervigilância. Mas esta meditação da morte é essencialmente um botão de reinicialização mestre para todo o sistema. Doutora Sofia Cardoso, uma especialista em trauma que entrevistei no ano passado, explicou com perfeição. Quando conscientemente praticamos quietude completa, permanecendo conscientes, estamos essencialmente ensinando nosso sistema nervoso que é seguro entrar no estado mais profundo possível de descanso. É como mostrar ao seu corpo como a verdadeira paz se sente, para que ele se lembre de como encontrá-la novamente. Conforme os minutos se estendiam, os participantes relataram as sensações mais surpreendentes. Uma mulher descreveu a sensação de se dissolver na esteira abaixo dela, mas ao invés de ser assustador, era profundamente reconfortante. Um executivo que não dormia direito há meses encontrou sua mente se tornando tão silenciosa que podia ouvir seu próprio batimento cardíaco ecoando no silêncio. Mas aqui está a parte verdadeiramente fascinante. A meditação não era apenas sobre quietude física. O monge os guiou a imaginar seus pensamentos lentamente desvanecendo, um por um como chamas de velas, sendo gentilmente extintas. Deixem ir seu nome, ele sussurrou. Deixem ir suas preocupações sobre o amanhã. Deixem ir seus arrependimentos sobre o ontem. O que resta quando tudo isso cai fora? Esta prática de dissolução psicológica soa extrema, mas é, na verdade, uma das técnicas de gerenciamento de estresse mais sofisticadas já desenvolvidas. Quando temporariamente liberamos nosso apego a todas as coisas que normalmente nos definem, nossos papéis, nossos problemas, nossas identidades, descobrimos algo notável por baixo de todo esse ruído mental. Pesquisas modernas do sono nos mostraram que pessoas que praticam meditação da morte regularmente relatam não apenas melhor qualidade do sono, mas uma mudança fundamental em como se relacionam com o próprio estresse. É como se tocar aquela borda do completo deixar ir lhes ensinasse que não importa o quão avassaladora a vida se torne, sempre há este lugar de paz profunda ao qual podem retornar. Conforme a sessão de 30 minutos continuou, algo belo começou a acontecer naquela sala. A respiração coletiva de 20 pessoas gradualmente se sincronizou, criando um ritmo tão sutil e profundo que parecia ressoar com as próprias paredes do mosteiro antigo. Isso não foi planejado ou guiado. Emergiu naturalmente quando seres humanos se permitem entrar naquele estado de relaxamento definitivo. Um participante, depois, descreveu como a experiência mais restauradora de toda a sua vida. Senti como se estivesse dormindo, mas não estava inconsciente. Estava mais consciente do que jamais estive, mas completamente em paz com tudo. Era como tocar algo eterno dentro de mim mesmo. Os benefícios psicológicos desta prática se estendem muito além do alívio do estresse. Quando conscientemente praticamos deixar ir nosso apego à própria vida, mesmo temporariamente, desenvolvemos o que psicólogos chamam de consciência desapegada. Nos tornamos menos reativos às pressões diárias, porque tocamos algo mais profundo que nossos padrões emocionais habituais. O que é particularmente fascinante é como isso reflete pesquisas de vanguarda sobre consciência e saúde mental. Estudos mostraram que pessoas que conseguem acessar estados de dissolução do ego através da meditação apresentam maior resiliência emocional, redução da ansiedade e o que pesquisadores descrevem como uma percepção de si mais flexível. Mas os monges tinham uma compreensão ainda mais profunda do que estava acontecendo. Eles sabiam que encarar a realidade da impermanência, o fato de que nada dura para sempre, incluindo nossas próprias vidas, paradoxalmente, nos torna mais plenamente vivos. Quando paramos de fugir da verdade da mortalidade, finalmente podemos relaxar no momento presente com completa autenticidade. Conforme a meditação se aproximava do fim,
a voz do monge retornou como uma onda gentil, lambendo a praia da consciência. Agora, lentamente, comece a perceber a força vital retornando ao seu corpo. Sinta sua respiração naturalmente se aprofundando. Esta não é uma ressurreição, mas uma lembrança. Lembrando que você é tanto eterno quanto temporário, tanto infinito quanto belamente finito. Os participantes começaram a se mexer, mas seus movimentos eram diferentes agora. Mais lentos, mais deliberados, imbuídos com uma qualidade de presença que não estava lá antes. Seus olhos, quando finalmente se abriram, continham uma profundidade que falava de ter tocado algo profundo. Esta prática de meditação da morte tinha realizado algo que anos de técnicas convencionais de relaxamento frequentemente falham em alcançar. Havia dado a eles experiência direta e corporificada do que se sente quando o sistema nervoso completamente libera seu controle sobre o modo de sobrevivência. Eles tinham descoberto que a verdadeira paz não é algo que temos que criar ou manter. É algo que podemos descobrir simplesmente aprendendo como sair do seu caminho. E conforme lentamente faziam a transição deste estado de quietude profunda, seus corpos haviam se tornado extraordinariamente sensíveis, até mesmo às sensações mais sutis. Esta aceitação da transitoriedade da vida intensificou sua consciência de algo notável. Conforme a quietude da meditação se estabelece profundamente em seus ossos, como o orvalho matinal saturando a terra antiga, algo extraordinário acontece. Seu corpo se torna mais que carne e sangue. Ele se transforma em um barômetro vivo, uma estação meteorológica sofisticada que deixaria meteorologistas modernos com inveja. Estou falando sobre um dos aspectos mais fascinantes do treinamento, samurai que historiadores raramente discutem. Sua habilidade de prever mudanças climáticas através de pura consciência corporal. Eles, literalmente, se tornaram satélites humanos sintonizados com as batidas cardíacas atmosféricas do planeta. Imagine esta cena. É antes do amanhecer no Japão feudal, e um samurai senta imóvel em seu jardim. Nenhum vento agita o bambu, nenhuma nuvem marca o céu cheio de estrelas. Ainda assim, algo em suas articulações sussurra sobre chuva vindo. Em 6 horas. Sinta a tensão elétrica no ar, a mudança sutil na pressão atmosférica que faz sua pele formigar com antecipação. Seu ritmo respiratório muda sutilmente, sua coluna formiga com uma sensibilidade elétrica. Isto não é misticismo, isto é biohacking ancestral em seu refinamento máximo. Passei anos estudando este fenômeno, e o que descobri me impressionou profundamente. Os samurais não eram apenas guerreiros, eles eram satélites meteorológicos, humanos, seus corpos calibrados para mudanças de pressão atmosférica que mal conseguimos detectar com nossos instrumentos modernos. Eles chamavam de Kisoku, a respiração dos céus, e era considerado conhecimento essencial para qualquer praticante sério. Quando a pressão atmosférica cai antes de uma tempestade, os tecidos em nossas articulações se expandem ligeiramente, criando aquela dor familiar que avós ao redor do mundo usam para prever chuva. Os samurais simplesmente aprenderam a amplificar e interpretar estes sinais sutis, mas eles levaram isso muito mais longe do que jamais imaginamos. Através de treinamento disciplinado, eles conseguiam detectar mudanças de pressão tão pequenas quanto 0,1 milibares, variações tão minúsculas que a maioria das estações meteorológicas não conseguia registrar. Eles desenvolveram técnicas que deixariam os biohackers de hoje impressionados. O treinamento começava com o que eles chamavam de escuta óssea. Imagine sentar em perfeita quietude, sua atenção focada inteiramente nas sensações dentro de seu sistema esquelético. Comece com seus joelhos. Essas articulações complexas que pesquisas modernas mostram estar entre nossos detectores barométricos mais sensíveis. Sinta pela expansão e contração sutil que ocorre conforme sistemas de pressão se movem acima. Primeiro você não notará nada, mas com paciência algo incrível começa a emergir. Lembro-me da primeira vez que experimentei este fenômeno pessoalmente. Estava praticando no meu quintal numa noite que parecia perfeitamente clara,
Ainda assim, algo se sentia diferente no meu joelho esquerdo. Uma sensação de inchaço gentil, quase imperceptível. Em 4 horas, nuvens rolaram do nada e a chuva começou a cair. Minha esposa pensou que eu estava louco, até eu começar a prever mudanças climáticas com precisão surpreendente. Os samurais identificaram 7 sinais corporais climáticos distintos. Sensibilidade articular era apenas o começo. Eles aprenderam a ler as mudanças sutis em seus padrões respiratórios, como o ritmo naturalmente se ajustava aos sistemas de pressão que chegavam. Eles notaram como sua frequência cardíaca flutuava com mudanças barométricas, como a temperatura da pele respondia a mudanças de umidade horas antes delas se tornarem óbvias. Aqui está o que mais me impressionou. Eles desenvolveram técnicas de meditação especificamente projetadas para aumentar a sensibilidade atmosférica. O Tenki no Kokyu, respiração do tempo, era um padrão respiratório que se sincronizava com ritmos naturais de pressão. Praticantes inspirariam por contagens, que combinavam com sistemas de pressão crescente, e expirariam no ritmo da pressão decrescente. Ao longo de meses de prática, seus sistemas nervosos se tornaram tão sintonizados com estes ciclos que previsão do tempo se tornou tão natural quanto sentir fome ou sede. Mas espere, tem mais. Os samurais não apenas recebiam passivamente esses sinais. Eles aprenderam a rastrear ativamente seu ambiente através dos próprios corpos. Ao realizar sequências específicas de movimentos, kata lentos e deliberados projetados para estressar diferentes sistemas articulares, eles podiam efetivamente provar as condições atmosféricas por quilômetros ao redor. Seus corpos se tornaram sistemas de radar vivos, detectando frentes climáticas muito antes de aparecerem em qualquer horizonte. Atletas modernos e amantes do ar livre estão redescobrindo essas técnicas hoje. Conheço montanhistas que usam sensibilidade articular para prever mudanças perigosas no tempo, horas antes que seus instrumentos detectem qualquer coisa. Surfistas que conseguem sentir ondas chegando através de mudanças sutis de pressão em seus ouvidos internos. Fazendeiros que programam suas colheitas baseados na dor em seus ossos, ao invés de previsões meteorológicas. Aqui está como você pode começar a desenvolver sua própria sensibilidade climática. Comece com varreduras corporais matinais, mas com uma diferença. Em vez de apenas observar sensações, procure ativamente pelas sensações sutis de pressão nas articulações. Foque particularmente em seus joelhos, cotovelos e na base do seu crânio, áreas onde mudanças barométricas se registram mais claramente. Não espere resultados imediatos. Os samurais treinaram por meses antes de conseguir precisão confiável. Crie o que eu chamo de diário de pressão. Cada manhã, registre não apenas as condições climáticas que você observa, mas as sensações em seu corpo. Seu ombro esquerdo está pesado. Suas narinas estão mais abertas que o usual. Há uma qualidade particular na sua respiração, então acompanhe as mudanças climáticas nas próximas 6 a 12 horas. Você ficará admirado com os padrões que emergem. Os samurais também praticavam degustação do vento, uma técnica onde eles ficavam em diferentes posições e orientações, sentindo como as correntes de ar afetavam a temperatura de sua pele e respiração. Eles aprenderam a identificar a sensação distintiva das massas de ar, a mordida seca do ar continental, o toque suave da umidade marítima, a tensão elétrica que precede tempestades. O que é particularmente impressionante é como eles integraram essa consciência corpo-clima ao treinamento de combate. Imagine ser capaz de sentir que a chuva tornaria o terreno traiçoeiro 6 horas antes das primeiras gotas caírem. Ou saber que ventos em mudança afetariam trajetórias de flechas muito antes das bandeiras começarem a tremular. Isso não era apenas previsão do tempo, era vantagem tática da mais alta ordem. Mas aqui está o mais fascinante. Pesquisas modernas sugerem que nossos campos eletromagnéticos realmente interagem com as variações do campo magnético da Terra que acompanham mudanças climáticas. Os samurais podem ter desenvolvido inconscientemente sensibilidade a essas flutuações eletromagnéticas,
tornando-os literalmente sensores eletromagnéticos de clima. Soa como ficção científica, mas os dados são convincentes. Hoje temos aplicativos, satélites e radar Doppler, mas perdemos essa conexão íntima com nosso ambiente atmosférico. Os samurais conseguiram algo que toda a nossa tecnologia não consegue replicar: uma interface direta, corporal, com os sistemas climáticos que nos cercam. Eles se tornaram parte do mundo natural em vez de meros observadores. A prática exige uma paciência que nossa cultura de gratificação instantânea tem dificuldade de valorizar. Mas imagine possuir sensibilidade climática tão refinada que você se torna seu próprio meteorologista pessoal. Chega de verificar aplicativos no telefone, seu corpo se torna o aplicativo. Chega de surpresas com mudanças súbitas do tempo. Você as sente chegando como velhos amigos que se aproximam ao longe. À medida que os samurais desenvolviam essa sintonia atmosférica, descobriram algo profundo. A mesma sensibilidade que lhes permitia prever o clima também abriu portas para outras formas de consciência natural. Seus corpos, agora finamente calibrados para ritmos ambientais, começaram a responder a frequências mais sutis, a aproximação de terremotos, os padrões migratórios de animais, as mudanças sazonais na energia das plantas. Mas talvez o mais notável seja que essa conexão corpo-clima se tornou uma ponte para a expressão artística. Quando você consegue sentir a tempestade se aproximando em seus ossos, quando sua respiração se sincroniza com sistemas de pressão, quando seu próprio pulso ecoa o ritmo das marés atmosféricas, algo extraordinário acontece com sua consciência criativa. A fronteira entre mundos interno e externo se dissolve, e dessa dissolução, a arte nasce. Com corpos sintonizados aos ritmos da natureza, como instrumentos vivos ressoando com a orquestra cósmica, os samurais se voltaram para expressões de beleza que capturariam a própria essência de sua consciência atmosférica. Seu corpo agora se tornou uma estação meteorológica sofisticada, sintonizada com cada mudança na atmosfera ao seu redor. Mas conforme você permanece ali, sentindo as mudanças sutis de temperatura e umidade, algo notável acontece. A mesma consciência que lhe permitiu sentir o clima começa a se transformar em algo mais profundo, algo mais criativo. Sua sensibilidade, aguçada, não apenas te faz consciente do mundo ao seu redor, ela te torna um poeta da própria sensação. Eu sou Sofia Cardoso, e após estudar ciência do sono e expressão criativa por mais de uma década, descobri que os avanços artísticos mais profundos acontecem exatamente neste estado, quando seu corpo está relaxado, mas sua mente está esquisitamente alerta aos ritmos sutis da existência. Hoje à noite, vamos explorar como essa consciência climática naturalmente evolui para a poesia e como ambas podem se tornar sua porta de entrada para o sono mais profundo e restaurador que você já experimentou. Imagine esta cena incrível que está acontecendo agora mesmo em quartos por toda parte. Enquanto a maioria das pessoas está rolando no celular ou assistindo televisão, uma revolução silenciosa está ocorrendo. Milhares de pessoas estão descobrindo o que eu chamo de hora da poesia. Essa janela mágica, antes de dormir, quando sua mente naturalmente quer brincar com palavras, ritmos e imagens. Elas não estão tentando escrever o próximo grande romance. Em vez disso, estão acessando algo muito mais primitivo e poderoso: a necessidade humana de transformar sensação bruta em arte. Aqui está o que é absolutamente fascinante sobre esse fenômeno. Cientistas da Universidade de Coimbra descobriram recentemente que pessoas que se envolvem na criação simples de poesia antes de dormir apresentam qualidade de sono drasticamente melhor em comparação àquelas que não fazem isso. Mas aqui está o ponto crucial. Não é porque a poesia é inerentemente relaxante. É porque o ato de criar palavras para combinar com seu ritmo respiratório, literalmente, sincroniza seu sistema nervoso com os padrões naturais do sono. Pense assim. Quando você estava sentindo o clima há alguns momentos, sua respiração naturalmente desacelerou para combinar com os ritmos gentis ao seu redor. Agora, conforme passamos para a poesia,
essa mesma respiração torna-se seu metrônomo, sua bússola criativa. Cada inspiração e expiração não está apenas sustentando seu corpo, está fornecendo a batida para suas palavras, o ritmo para seus pensamentos. Deixe-me compartilhar algo que vai mudar completamente como você pensa sobre poesia na hora de dormir. Sofia, uma designer gráfica de 34 anos do Porto, descobriu isso por acidente. Ela vinha sofrendo com pensamentos acelerados na hora de dormir, por meses. Uma noite, frustrada e exausta, ela começou a contar sílabas em vez de ovelhas. Mas em vez de apenas contar, ela começou a arranjar essas sílabas em pequenos poemas que combinavam com sua respiração. 3 respirações para dentro para o primeiro verso, 3 respirações para fora para o segundo, 3 respirações para dentro para o terceiro. Agora, enquanto você está deitado, quero que sinta sua própria respiração encontrando seu ritmo natural. Não force, não controle. Apenas perceba como cada inspiração leva cerca de 3 segundos, cada expiração cerca de 4. Isso não é aleatório. Este é o próprio medidor poético do seu corpo, o ritmo que vai levá-lo da vigília para o sono. Aqui é onde isso fica absolutamente impressionante. Pesquisadores estudando poesia japonesa tradicional descobriram que o padrão clássico do haikai, 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, combina quase perfeitamente com o ritmo respiratório natural de alguém em transição para o sono. É como se esta forma de arte antiga fosse especificamente projetada para trabalhar com os próprios mecanismos de sono do seu corpo. Quando você cria um haikai que flui com sua respiração, você não está apenas fazendo arte. Você está literalmente programando seu sistema nervoso para o descanso. Vamos experimentar isso juntos. Enquanto você inspira lentamente, pense na palavra anoitecer. Sinta como ela enche sua boca, como ela se estende através da sua inspiração. Anoitecer. 4 sílabas que contêm toda a transição do dia para o sono. Agora, enquanto você expira, adicione as palavras traz calma suave. Anoitecer traz calma suave. Conte comigo. São 8 sílabas combinando perfeitamente com sua expiração mais longa. Consegue sentir o que acabou de acontecer? Sua respiração e suas palavras tornaram-se um movimento fluido. Isso não é apenas poesia, é arte fisiológica. Você não está lutando contra os ritmos naturais do seu corpo, você está dançando, com eles criando algo belo a partir do próprio processo de adormecer. O genial sobre essa técnica é como ela transforma seu relacionamento com os pensamentos. Em vez de tentar parar de pensar, que, sejamos honestos, nunca funciona, você está dando aos seus pensamentos uma estrutura linda para seguir. Como água encontrando seu caminho por um riacho gentil, sua mente naturalmente flui pelos caminhos que você criou com sílabas e respiração. O que torna isso ainda mais poderoso são as imagens que você escolhe. Lembre-se de como você estava, sentindo o clima ao seu redor. Essa mesma sensibilidade agora torna-se seu material poético. A frieza que você sentiu torna-se ar frio sussurra. O calor torna-se calor suave subindo. A umidade torna-se umidade dançando. Você não está inventando imagens do nada. Você está transformando suas sensações reais em arte. Miguel, um terapeuta do sono de Lisboa, começou a usar essa técnica com seus pacientes mais ansiosos. Ele descobriu algo notável. Pessoas que enfrentavam dificuldades com técnicas tradicionais de meditação ou relaxamento frequentemente obtinham sucesso imediato com poesia respiratória silábica. Por quê? Porque suas mentes finalmente tinham algo produtivo para fazer enquanto seus corpos se preparavam para o sono. Em vez de lutar com pensamentos indesejados, eles estavam criando algo belo. O segredo é entender que sua mente criativa e sua mente adormecida não são opostas. Elas são parceiras. Quando você engaja sua criatividade desta forma gentil e rítmica, você não está se estimulando a ficar acordado. Você está, na verdade, guiando sua consciência pelo caminho natural do pensamento ativo para imagens oníricas, para sono profundo. Conforme você continua respirando
e sentindo a poesia emergindo das suas próprias sensações, perceba como seus pensamentos estão começando a mudar. Eles estão se tornando mais baseados em imagens, mais fluidos, menos lineares. Isso é exatamente o que deveria estar acontecendo. Sua mente racional e analítica está graciosamente se afastando, permitindo que a parte mais intuitiva e artística da sua consciência assuma o controle. Aqui está algo incrível que acontece quando você pratica isso regularmente. Não apenas seu sono melhora drasticamente, mas você começa a perceber poesia em todos os lugares na sua vida diária. O ritmo dos limpadores de para-brisa torna-se um haikai. O som do café sendo preparado torna-se um verso. Seu mundo inteiro se transforma em poesia potencial, o que significa que seu mundo inteiro torna-se uma fonte de calma em vez de estresse. Por isso, a poesia na hora de dormir se tornou uma ferramenta tão poderosa para pessoas que buscam soluções naturais para o sono. Não é apenas mais uma técnica de relaxamento, é uma completa reformulação de como sua mente se relaciona com a transição entre estar acordado e dormir. Em vez dessa transição ser algo que acontece com você, ela se torna algo em que você participa criativamente. A parte mais bela dessa prática é como ela se torna pessoal. Diferentemente de ouvir meditações guiadas ou seguir roteiros de relaxamento de terceiros, a poesia que você cria vem de suas próprias sensações únicas, seu próprio ritmo de respiração, sua própria voz criativa. É profunda e intimamente sua, o que a torna infinitamente mais poderosa que qualquer técnica externa. Enquanto nos preparamos para mergulhar ainda mais fundo no reino da respiração e ritmo, observe como seu corpo mudou naturalmente durante nossa exploração poética. Sua respiração desacelerou, seus músculos relaxaram, e sua mente encontrou um fluxo suave e criativo. O tempo despertou a sensibilidade do seu corpo. A poesia despertou a criatividade da sua mente. Agora, enquanto essas duas correntes se fundem, você está pronto para descobrir como a própria respiração pode se tornar não apenas a base da poesia, mas a chave mestra para desbloquear um sono tão profundo e restaurador que você acordará sentindo como se tivesse sido renovado ao nível celular. O ritmo da poesia levou naturalmente ao ritmo da própria respiração. E nesse ritmo, estamos prestes a descobrir técnicas tão poderosas que foram usadas por guerreiros, monges e mestres de cura por milhares de anos. Mas esta noite, elas são suas para experimentar, suas para dominar, suas para alcançar o sono mais profundo da sua vida. O conhecimento ancestral de que ritmo e fluxo podiam acalmar a mente do guerreiro tinha outra manifestação, uma que monges medievais e guerreiros descobriram independentemente. Assim como os escribas encontraram seu ritmo na cadência suave de seus manuscritos iluminados, os guerreiros também descobriram que a poesia da respiração podia se tornar sua maior arma. Os monges que copiavam textos sagrados durante horas, à luz de velas, entendiam algo profundo sobre ritmo e fluxo, e esse mesmo princípio orientaria seus companheiros de armas em direção ao padrão de respiração perfeito para um sono profundo e restaurador. Imagine esta cena, se quiser. Um cavaleiro recém-saído dos campos de treinamento, seu corpo ainda vibrando com a energia do trabalho de espada e prática de escudo, senta-se de pernas cruzadas em seus aposentos enquanto o crepúsculo pinta as paredes de pedra de roxo e dourado. Sua respiração ainda está rápida, ainda superficial pelos esforços do dia, mas ele aprendeu algo extraordinário dos monges guerreiros do mosteiro, algo que transforma toda sua abordagem ao descanso. É aqui que a arte antiga da respiração de combate revela seu presente mais inesperado. Você vê, as mesmas técnicas que estabilizavam o coração de um guerreiro diante da batalha podiam ser precisamente invertidas, espelhadas como uma imagem no espelho para guiar o sistema nervoso em direção ao descanso mais profundo possível. Os mesmos padrões que uma vez prepararam o corpo para o conflito, agora se tornaram a porta de entrada para a paz profunda. O fundamento dessa prática está em entender o que médicos medievais chamavam de respiração das 4 câmaras.
Eles observaram que quando a respiração de um guerreiro se sincronizava com suas batidas cardíacas em batalha, ele entrava em um estado de consciência elevada e controle perfeito. Mas quando essa mesma sincronização era deliberadamente desacelerada e aprofundada, criava o que eles descreviam como o sono dos anjos. É assim que essa transformação notável funciona. No combate, o padrão era afiado e preciso. Inspirar por 2 batidas cardíacas, segurar por uma, expirar por 2, segurar vazio por uma. O ritmo era rápido, energizante, preparando cada fibra muscular para a ação. Mas para o sono, esse padrão era alongado e suavizado, como mel morno escorrendo de uma colher. A adaptação para o sono se tornou o que eles chamavam de respiração da maré. Inspire lentamente por 6 tempos, sentindo seu peito se elevar como a ondulação suave de uma onda oceânica se aproximando da costa. Mantenha essa respiração suavemente, não com o controle rígido da batalha, mas com a consciência serena de quem observa nuvens flutuando pelo céu de verão, por 3 tempos. Então expire por 8 tempos, deixando a respiração fluir como água encontrando seu curso natural em costa abaixo. Finalmente, permaneça no vazio por 4 tempos, não lutando pela próxima respiração, mas simplesmente existindo no espaço pacífico entre as respirações. O que tornava essa técnica tão revolucionária era seu reconhecimento de que a resposta natural do corpo a esse padrão era ativar o que clínicas modernas de sono agora chamam de sistema nervoso parasimpático. Os guerreiros medievais não conheciam a terminologia científica, mas entendiam perfeitamente que esse ritmo específico disparava o que eles chamavam de retorno natural do corpo à paz. Passei meses estudando pesquisas de clínicas de sono que validam essas técnicas antigas, e os resultados são absolutamente impressionantes. Quando pacientes seguem padrões respiratórios semelhantes a essas técnicas medievais, sua frequência cardíaca diminui em média de 15 a 20 batimentos por minuto, em apenas 3 a 5 minutos. Sua atividade cerebral muda do estado alerta beta para os estados sonolentos alfa e teta, que precedem o sono profundo. A pressão arterial diminui, a tensão muscular se dissolve e a produção de hormônios do estresse despenca, enquanto hormônios promotores do sono, como a melatonina, começam a fluir mais livremente. Mas é aqui que a abordagem medieval se mostra verdadeiramente genial. Eles não focavam apenas nos aspectos mecânicos da respiração. Eles teciam visualização em cada respiração, criando o que chamavam de a jornada interior. Com cada inspiração, eles imaginavam inspirar não apenas ar, mas a própria paz, luz dourada fluindo em seus corpos como mel. Um manuscrito específico que descobri descreve uma técnica chamada a descida do guerreiro, usada por cavaleiros que precisavam transitar rapidamente de alta vigilância para descanso profundo. Eles começavam cada ciclo respiratório escaneando mentalmente seu corpo desde o topo da cabeça até as pontas dos dedos dos pés, liberando conscientemente a tensão a cada expiração. As primeiras respirações liberavam a tensão do rosto e pescoço, o campo de batalha da preocupação e do estresse. A próxima série de respirações amolecia seus ombros e braços, os instrumentos de trabalho que carregaram o peso do dia. Então seu peito e coração, onde emoções e medos haviam sido mantidos em formação cerrada. Eles começavam cada ciclo respiratório, escaneando mentalmente seu corpo desde o topo da cabeça até as pontas dos dedos dos pés, liberando conscientemente a tensão a cada expiração. Conforme a prática continuava, cada expiração se tornava mais profunda, mais completa, como se estivessem afundando lentamente numa piscina morna e curativa. Suas pernas, fortes de longos dias na cela, ficavam pesadas e relaxadas. Seus pés, que os haviam carregado através de incontáveis desafios, finalmente podiam descansar completamente. Quando chegavam aos dedos dos pés, todo o corpo havia se tornado um vaso de paz, pronto para ser preenchido com o sono profundo e restaurador que os prepararia para as aventuras do amanhã. Os praticantes mais sofisticados
desenvolveram o que chamavam de a contagem dos sinos. Eles sincronizavam sua respiração não apenas com as batidas do coração, mas com o ritmo dos sinos do mosteiro que marcavam as horas de oração durante toda a noite. Isso criava uma conexão entre seu ritmo pessoal e o ritmo maior de sua comunidade espiritual, uma sensação de que, mesmo no sono, permaneciam conectados a algo maior que eles mesmos. A pesquisa moderna confirmou o que esses praticantes medievais intuíam. Quando respiramos em padrões que gradualmente reduzem nosso batimento cardíaco e alteram nossas ondas cerebrais, estamos essencialmente ensinando todo o nosso sistema nervoso a liberar a ativação do dia e abraçar o poder curativo do descanso. A contagem específica que eles usavam, o padrão 6384, tem se mostrado particularmente eficaz porque cria o que especialistas em sono chamam de retenção ótima de CO2, que ativa a resposta natural de relaxamento do corpo. O que é verdadeiramente notável é quão rapidamente essa técnica funciona. Ao contrário de muitos métodos de relaxamento que requerem semanas ou meses para dominar, o padrão de respiração medieval pode começar a produzir efeitos perceptíveis em apenas alguns minutos de prática. Na primeira noite que você experimentar, pode se surpreender com a rapidez com que sua mente começa a se aquietar, quão naturalmente seu corpo começa a liberar a tensão que você vem carregando. Na primeira noite que você experimentar, pode se surpreender com a rapidez com que sua mente começa a se aquietar, quão naturalmente seu corpo começa a liberar a tensão que você vem carregando. Conforme começamos a entender a sabedoria profunda incorporada nessas práticas antigas, podemos ver como elas complementam e aprimoram todos os outros elementos da rotina perfeita medieval de dormir. Os chás de ervas preparavam a química do corpo para o descanso. Os rituais à luz de velas criavam um ambiente e mentalidade adequados. As práticas de gratidão e oração limpavam o espaço emocional e espiritual, que agora as técnicas de respiração fornecem a chave final, o caminho direto que guia o sistema nervoso da vigília para o sono mais profundo e restaurador possível. Esses padrões respiratórios não eram apenas técnicas para esses praticantes medievais. Eram pontes entre a parte ativa e engajada do dia e a parte receptiva e curativa da noite. Eles entendiam que o sono não era simplesmente a ausência da vigília, mas um estado de ser completamente diferente, que exigia suas próprias habilidades, sua própria preparação, sua própria reverência. Esta noite, conforme você se prepara para sua própria jornada ao descanso, pode recorrer a essa sabedoria antiga. Você pode deixar sua respiração se tornar a ponte entre seu dia e sua noite, entre a mente consciente e a mente sonhadora, entre o guerreiro que lutou as batalhas de hoje e a alma pacífica que será renovada pela aurora de amanhã. Esses padrões respiratórios teciam juntas todas as suas práticas noturnas em algo maior, uma sinfonia de corpo, mente e espírito trabalhando em perfeita harmonia para criar não apenas sono, mas verdadeira restauração. Agora é aqui que a sabedoria antiga realmente revela seu gênio. Esses não eram rituais separados realizados em isolamento. O samurai entendia algo profundo que estamos apenas começando a redescobrir hoje. A verdadeira maestria vem da integração, de tecer essas práticas numa tapeçaria perfeita de vida consciente. Imagine o mestre Teixeira numa noite fresca de outono. O ritual diário de limpeza da espada havia sido completado com sua atenção meticulosa usual, cada movimento fluindo como água sobre pedra. Mas ao invés de simplesmente deixar sua lâmina de lado e seguir em frente, ele carrega essa mesma consciência meditativa consigo conforme caminha para seu jardim. A lua está nascendo, projetando sombras prateadas sobre o cascalho cuidadosamente rastejado, e ele se posiciona em seu local de observação com a mesma intenção focada que trouxe para sua lâmina apenas momentos antes. A precisão necessária para a manutenção da espada treinou os mesmos músculos mentais usados na meditação lunar. A observação silenciosa das fases lunares desenvolveu a mesma consciência que tornou o registro de sonhos tão poderoso. Cada prática reforçou as outras num ciclo elegante de crescimento.
Estudei milhares de relatos históricos, e o padrão é inconfundível. Os samurais que alcançaram status lendário não eram necessariamente aqueles que praticaram por mais tempo ou com maior intensidade. Eram aqueles que compreendiam essas interconexões. Eles reconheciam que limpar sua espada também era limpar sua mente, que contemplar a lua também era contemplar seu interior, que registrar sonhos também era mapear seu território espiritual. Deixe-me mostrar como essa integração realmente funcionava na prática. Durante os meses de primavera, quando as flores de cerejeira floresciam e a vida se renovava, os guerreiros mestres ajustavam sua abordagem. A limpeza da espada adquiria qualidades de renascimento. Eles podiam passar tempo extra polindo áreas que haviam sido negligenciadas durante as duras campanhas do inverno. Sua contemplação lunar mudava para honrar a posição alterada dos corpos celestes, notando como a lua primaveril parecia carregar uma energia diferente da sua contraparte invernal e seus sonhos. Eles começavam a registrar padrões de crescimento, renovação e preparação para o ano que estava por vir. O verão trazia suas próprias adaptações. Os dias mais longos significavam que a manutenção da espada frequentemente se movia para o amanhecer ou crepúsculo, quando o ar mais fresco tornava o trabalho mais prazeroso. Mas isso não era apenas um ajuste prático, criava novas oportunidades para a prática integrada. Imagine Carlos completando sua limpeza de lâmina exatamente quando o sol se põe, e então transitando imediatamente para a observação lunar noturna. A lâmina, agora reluzindo ao luar, torna-se tanto o resultado da prática consciente quanto uma ferramenta para a contemplação mais profunda. O calor do verão também influenciava os padrões de sonho. Guerreiros relatavam sonhos mais vívidos e orientados à ação durante esta estação, talvez com suas mentes inconscientes, processando o aumento da atividade física e interações sociais que acompanhavam a temporada de campanhas. Praticantes inteligentes aprenderam a preparar ervas refrescantes especiais para sua área de sono, compreendendo que o conforto físico apoiava a receptividade espiritual. O outono era a estação do domínio, quando todas as três práticas alcançavam sua integração mais sofisticada. O ar refrescante tornava sessões estendidas de limpeza de espada confortáveis, permitindo os estados meditativos mais profundos. A lua da colheita proporcionava clareza excepcional para a contemplação, e o inverno que se aproximava criava urgência que intensificava o trabalho dos sonhos. Samurais mestres falavam do outono como o tempo quando o véu entre as práticas se tornava mais tênue, quando uma única noite poderia mesclar perfeitamente trabalho com lâmina, observação lunar e preparação para sonhos proféticos. O inverno exigia a integração mais criativa. Dias curtos e rigorosos significavam que a limpeza da espada frequentemente precisava acontecer à luz do fogo, criando uma atmosfera meditativa completamente diferente. O metal da lâmina, frio do ar invernal, requeria respiração aquecedora e mãos pacientes, transformando a prática numa lição de perseverança e força gentil. A observação lunar se tornava mais desafiadora, mas potencialmente mais recompensadora, já que céus invernais cristalinos ofereciam exibições celestiais incomparáveis. Mas aqui está o que mais me fascina sobre essas adaptações sazonais. Elas não eram regras rígidas, transmitidas de cima para baixo. Esperava-se que cada samurai desenvolvesse suas próprias variações pessoais, suas próprias maneiras únicas de entrelaçar essas práticas. Alguns guerreiros favoreciam sessões matinais intensivas, completando todas as três práticas em sequência antes do amanhecer. Outros preferiam espalhá-las ao longo do dia, usando cada uma como um botão de reinicialização durante momentos desafiadores. Descobri registros de uma praticante notável, Dona Marisa, que desenvolveu o que ela chamava de integração de 3 respirações. Após cada movimento de limpeza da espada, ela fazia 3 respirações conscientes, enquanto olhava em direção aonde a lua estaria naquela noite. Então, mentalmente registrava a sensação ou imagem que surgia. Essa técnica simples transformava a manutenção mundana em preparação profética, provando que inovação dentro da tradição
poderia amplificar ao invés de diluir o poder da prática. Os praticantes mais avançados eventualmente alcançavam um estado onde as fronteiras entre práticas se dissolviam inteiramente. Eles podiam sonhar com o luar refletindo em lâminas perfeitamente mantidas, acordar para encontrar insights sobre técnica de espada e então descobrir que sua meditação lunar noturna revelava soluções para problemas com os quais lutavam há meses. Isso não era fantasia mística, era o resultado natural de treinar a mesma consciência através de múltiplos canais até que se tornasse uma maneira unificada de perceber a realidade. O que me impressiona como absolutamente incrível é como esses guerreiros antigos anteciparam insights que a neurociência moderna está apenas começando a entender. Eles sabiam que a atividade física repetitiva e meditativa fortalece vias neurais associadas com foco e regulação emocional. Eles compreendiam que horário regular de sono e atenção aos sonhos melhora tanto a consolidação da memória quanto a resolução criativa de problemas. Eles captaram que observação da natureza, particularmente de fenômenos consistentes como ciclos lunares, calibra nossos ritmos internos de maneiras que aprimoram o bem-estar geral. Pense no gênio dessa integração. Ao conectar manutenção da espada aos ciclos lunares, eles garantiam que sua ferramenta mais fundamental fosse cuidada de acordo com ritmos naturais que também governavam seus padrões de sono e intensidade dos sonhos. Ao vincular registro de sonhos à observação lunar, eles criavam um ciclo de feedback onde consciência celestial aprimorava receptividade inconsciente. Ao entrelaçar todas as três práticas através de variações sazonais, eles preveniam estagnação, enquanto honravam os padrões mais profundos que governam toda a vida. O resultado não foram apenas guerreiros melhores, foram seres humanos, mais completos. Homens e mulheres que carregavam a mesma consciência que traziam para sua lâmina em cada interação, que viam os ensinamentos da lua refletidos em seus desafios diários, que confiavam em seus sonhos porque haviam treinado a si mesmos para escutar cuidadosamente a sabedoria que surge de dentro. Essas práticas antigas não eram apenas sobre manter armas ou permanecer conectado à natureza ou lembrar sonhos. Eram sobre se tornar o tipo de pessoa que poderia integrar sabedoria de qualquer fonte na realidade vivida. Eram sobre treinar a atenção de forma tão completa que insights poderiam surgir das atividades mais ordinárias, transformando a manutenção rotineira em prática espiritual profunda. E aqui está o ponto crucial. Essas abordagens interconectadas criavam praticantes que eram notavelmente adaptáveis e resilientes. Quando as condições da campanha tornavam impossível a limpeza da espada, eles podiam aplicar a mesma consciência meditativa a quaisquer ferramentas que estivessem disponíveis. Quando o tempo impedia a observação da lua, eles carregavam o espírito da contemplação lunar para atividades internas. Quando trauma ou exaustão perturbavam os padrões de sono, eles tinham experiência suficiente com sonhos conscientes para trabalhar com quaisquer fragmentos de sabedoria noturna que emergissem. Os samurais entendiam que maestria não era sobre execução perfeita de técnicas isoladas, era sobre desenvolver familiaridade tão profunda com os princípios subjacentes a cada prática que eles podiam ser adaptados, combinados e aplicados a qualquer situação que a vida pudesse apresentar. Eles estavam treinando não apenas para a guerra, mas para a campanha muito mais desafiadora de viver conscientemente em um mundo incerto. Essas práticas antigas encontram ecos notáveis em nosso mundo moderno, onde as mesmas necessidades humanas, de atenção focada, conexão natural e sabedoria interior, permanecem tão essenciais quanto sempre. A sabedoria dessas antigas práticas de sono dos samurais não desapareceu com a mudança das estações ou o passar dos séculos. Na verdade, o que é absolutamente impressionante é como a ciência moderna validou quase todas as técnicas que esses guerreiros desenvolveram através de pura intuição e necessidade. Estou falando sobre pesquisas que estão acontecendo agora mesmo, em clínicas de sono ao redor do mundo, onde cientistas estão redescobrindo princípios que samurais aperfeiçoaram há 500 anos.
Aqui está o que vai realmente impressionar você sobre essas descobertas. Imagine só. A doutora Sofia Cardoso, pesquisadora de sono na Universidade do Porto, publicou recentemente descobertas que espelham quase perfeitamente a abordagem de sono segmentado dos samurais. Seu estudo com 200 participantes mostrou que aqueles que adotaram um padrão de descanso do guerreiro, dormindo em duas fases distintas, com um período de vigília quieta entre eles, relataram 30% melhor qualidade de sono do que aqueles seguindo blocos convencionais de 8 horas. Mas aqui está o ponto crucial. Os participantes nem sabiam que estavam seguindo técnicas samurai. Cardoso simplesmente chamou de alinhamento circadiano otimizado. Mesmo assim, os padrões são idênticos ao que estivemos explorando. O sono bifásico, os períodos de transição consciente, até mesmo a ênfase na preparação mental antes do descanso, está tudo lá, validado por equipamentos modernos e análise estatística. E fica ainda mais incrível. Clínicas de sono. No Japão começaram a incorporar oficialmente terapia de sono Bushido em seus protocolos de tratamento. Não estou inventando isso. Grandes instalações médicas em Tóquio e Kyoto agora oferecem programas especificamente baseados na sabedoria tradicional de sono dos samurais, completos com câmaras de meditação projetadas para replicar a beleza austera dos antigos quartos de guerreiros. Dr. Carlos Nakamura, que administra um desses programas, me disse algo que me deu arrepios. Os samurais entendiam o sono como restauração física e fortificação espiritual. A medicina do sono moderna está finalmente alcançando essa visão holística. Seus pacientes incluem desde executivos esgotados até atletas de elite, todos aprendendo a abordar o sono com a reverência e estratégia dos guerreiros antigos. A validação vai além dos ambientes clínicos também. Aplicativos de bem-estar estão surgindo em massa com recursos inspirados nessas práticas. Você já ouviu falar do aplicativo Bushido Rest? Tem mais de 2 milhões de downloads e usa princípios que discutimos: o cronômetro de sono bifásico, meditações guiadas de transição, até mesmo sons ambientes gravados em terrenos reais de templos onde samurais uma vez treinaram. Mas a verdadeira mudança de jogo está acontecendo nas mídias sociais. A hashtag #WhereSamuraiSleep ganhou popularidade massiva, com pessoas compartilhando suas experiências adotando essas técnicas antigas. Assisti centenas de vídeos onde pessoas comuns descrevem mudanças transformacionais em sua qualidade de sono, níveis de energia e clareza mental após implementar princípios de descanso de guerreiro. Um vídeo me chamou particularmente a atenção. Uma jovem mãe do Ohio chamada Jessica, que estava lutando contra a insônia severa após seu segundo filho. Ela descobriu técnicas de sono samurai através de uma busca noturna na internet e decidiu tentar a abordagem segmentada. Em 2 semanas, ela estava dormindo mais profundamente e acordando mais revigorada do que havia estado em anos. Seu vídeo mostrando seu ritual simples na hora de dormir, a preparação consciente, o cronômetro bifásico, o período de reflexão silenciosa, foi visualizado mais de 1 milhão de vezes. O que é fascinante é como essas técnicas antigas resolvem problemas exclusivamente modernos. A ênfase dos samurais na limpeza mental antes do sono aborda diretamente nosso desafio contemporâneo de pensamentos acelerados e superestimulação digital. Sua prática de consciência ambiental combate nossa tendência de ignorar a higiene do sono. Sua abordagem disciplinada ao tempo de descanso ajuda a combater horários irregulares que assolam a vida moderna. Os programas de bem-estar corporativo também estão tomando nota disso. A equipe de bem-estar de funcionários do Google recentemente introduziu oficinas de descanso do guerreiro, baseadas nos princípios de sono dos samurais. Empresas como Nike e Apple têm espaços de meditação projetados em torno da estética tradicional japonesa, encorajando funcionários a adotar abordagens mais intencionais para descanso e recuperação. As pesquisas continuam se acumulando de maneiras que fariam os antigos samurais se orgulharem.
Estudos mostram que o padrão de sono bifásico aumenta a qualidade do sono REM em até 25%. As técnicas de transição consciente reduzem o tempo de início do sono em uma média de 12 minutos. Até os rituais de preparação ambiental demonstraram reduzir significativamente os níveis de cortisol antes de dormir. Especialistas em sono estão particularmente empolgados com os benefícios psicológicos. Dr. Michael Torres, da Cleveland Clinic, explica que as técnicas de sono dos samurais não apenas melhoram o descanso, elas restauram uma sensação de controle e domínio sobre os ritmos diários da pessoa. Quando as pessoas adotam essas práticas, ele diz, elas relatam se sentir mais capazes, mais centradas, mais resilientes. É como se estivessem acessando a mentalidade do guerreiro através de sua abordagem ao sono. A beleza dessa validação moderna é que ela confirma o que suspeitávamos desde o início, que os samurais não eram apenas sortudos com suas estratégias de sono. Eles estavam operando a partir de uma sabedoria profunda sobre a natureza humana, biologia circadiana e a conexão entre descanso e desempenho. Cada técnica que desenvolveram tem uma base científica que estamos apenas começando a compreender. Os samurais abordavam o sono com a mesma intensidade e pensamento estratégico que traziam para tudo mais. Eles sabiam que um guerreiro bem descansado era um guerreiro capaz, que sono de qualidade era a fundação da clareza mental, proeza física e força espiritual. A ciência moderna confirma que eles estavam absolutamente certos. O que estamos presenciando agora é um renascimento do descanso intencional. As pessoas estão cansadas de tratar o sono como algo que simplesmente acontece com elas. Elas querem abordá-lo com propósito, estratégia e respeito, exatamente como os samurais faziam. Elas estão descobrindo que quando você trata o sono como uma habilidade a ser dominada, ao invés de uma função biológica passiva, os resultados podem ser absolutamente transformadores. A evidência mais convincente vem de pessoas que abraçaram completamente essas práticas a longo prazo. Estou falando de indivíduos que seguem os princípios de sono dos samurais há meses ou anos, e seus relatos são consistentemente notáveis. Melhor regulação emocional, criatividade aprimorada, desempenho físico melhorado e uma sensação profunda de ter reconquistado o controle sobre sua energia e foco diários. Essas não são histórias de sucesso isoladas. Os padrões são tão consistentes entre diferentes demografias, idades e estilos de vida, que pesquisadores estão chamando isso de um dos desenvolvimentos mais promissores na otimização do sono em décadas. Esses padrões são tão consistentes entre diferentes demografias, idades e estilos de vida, que pesquisadores estão chamando isso de um dos desenvolvimentos mais promissores na otimização do sono em décadas. Estamos testemunhando a validação e o renascimento da sabedoria do guerreiro, que se adapta perfeitamente aos nossos desafios modernos. Compreender essas conexões entre prática antiga e pesquisa contemporânea abre a porta para a sabedoria prática, que pode transformar seu próprio relacionamento com o descanso. A questão não é se essas técnicas funcionam. A ciência já decidiu esse debate. A questão é como você escolherá implementar essa abordagem do guerreiro ao sono em sua própria vida, começando hoje à noite. Então, aqui estamos, na fronteira entre compreensão e ação, entre conhecer essas verdades antigas e realmente vivê-las. A questão é, como começamos hoje à noite? Imagine este momento bem aqui, bem agora. Você está ouvindo essas palavras, talvez sentindo aquele puxão familiar de reconhecimento, aquela sensação de que algo profundo foi despertado dentro de você. Isso não é coincidência. Essa é sua sabedoria mais profunda chamando você de volta para casa, para práticas que seus ancestrais conheciam de cor. Deixe-me compartilhar algo que descobri durante minha própria jornada na vida sazonal. As transformações mais poderosas não acontecem através de reformas dramáticas ou sistemas rígidos. Elas acontecem através de escolhas pequenas e consistentes que honram o ritmo que seu corpo já conhece. Hoje à noite, conforme a escuridão cai mais cedo e o mundo fica mais silencioso, você tem a oportunidade perfeita para começar.
Comece com a prática mais simples de todas: respiração consciente. Enquanto se prepara para dormir hoje, à noite, respire fundo 3 vezes e sinta a qualidade do ar outonal. Perceba como é diferente da pressa aquecida do verão ou da clareza afiada do inverno. Isso não é apenas respirar. Essa é comunhão com a própria estação, permitindo que seu sistema nervoso se sintonize com a desaceleração natural acontecendo ao seu redor. Amanhã de manhã, antes de pegar seu telefone ou mergulhar nas demandas do dia, dedique 60 segundos observando a luz. Como é diferente da semana passada. Que cores emergem quando o sol toca o horizonte? Esta prática simples de consciência sazonal começa a reconfigurar sua consciência, longe da urgência artificial e de volta ao fluxo natural. Mas aqui é onde fica realmente interessante. As práticas que exploramos não são atividades separadas para adicionar a uma agenda já esmagadora. Aquele café da manhã se torna um ritual de gratidão quando você segura a xícara quente e reconhece a terra que cultivou esses grãos. Seu banho noturno se transforma em uma cerimônia de limpeza quando você conscientemente libera o estresse acumulado do dia. Lembro-me de conversar com uma mulher chamada Sofia, que se sentia completamente sobrecarregada pela ideia de incluir mais práticas na sua vida. Ela era uma mãe trabalhadora de 2 filhos, mal conseguindo manter-se à tona com as demandas constantes da vida moderna. Mas quando ela começou a ver suas rotinas existentes através do prisma da consciência sazonal, tudo mudou. Sua rotina noturna com os filhos se tornou uma oportunidade para compartilhar histórias sobre animais do outono se preparando para o inverno. Suas compras no supermercado se transformaram em uma meditação sobre a abundância sazonal, enquanto escolhia maçãs e abóboras em vez de frutas de verão importadas. Sua limpeza de fim de semana transformou-se num ritual de criação de espaço sagrado, honrando sua casa como um santuário para os meses mais escuros que viriam. Em questão de semanas, Sofia notou algo extraordinário. Ela não estava fazendo mais coisas. Estava fazendo as mesmas coisas com intenção mais profunda. Seus níveis de estresse diminuíram. Seus filhos se tornaram mais cooperativos na hora de dormir, atraídos pelas histórias sazonais e ritmos naturais. Sua casa parecia mais pacífica, mais alinhada com a energia mais tranquila que o outono traz. Este é o segredo da vida sazonal sustentável. Não se trata de perfeição ou rituais complexos. Trata-se de permitir que o seu cotidiano se torne a sua prática espiritual, deixando as estações guiá-lo de volta a uma forma mais natural de existir. Para aqueles prontos para se aprofundar, considere criar o que eu chamo de âncoras de transição, práticas específicas que o ajudam a mover-se graciosamente entre as estações da vida. Talvez seja acender uma vela durante a queda de energia da tarde, honrando o chamado natural do corpo para o descanso. Talvez seja fazer uma caminhada de 5 minutos ao ar livre depois do trabalho, respirando o ar fresco e deixando a intensidade do dia se dissolver. Algumas pessoas encontram poder em altares sazonais, arranjos simples de objetos naturais que mudam com os ciclos. Algumas folhas de outono, uma pedra interessante, talvez uma pequena vela. Nada elaborado, apenas um lembrete visual de que sua vida faz parte de algo maior, mais belo, mais conectado, do que a existência isolada que a cultura moderna frequentemente promove. Outros descobrem a alegria de comer sazonalmente como prática espiritual. Não é preciso um planeamento complicado de refeições, apenas uma consciência simples, escolhendo alimentos que crescem na sua região durante esta época, preparando refeições que aquecem e tranquilizam conforme o clima esfria, compartilhando comida com outros, como nossos ancestrais faziam durante celebrações de colheita. A chave é começar onde está, com aquilo que o atrai. Talvez seja trabalho com sonhos, prestando atenção às imagens e mensagens mais profundas que emergem durante a estação introspectiva do outono. Talvez seja a expressão criativa, usando a energia contemplativa da estação para explorar arte, música ou escrita que o tenha atraído. Ou talvez seja algo tão simples quanto mudar seu relacionamento com a escuridão. Em vez de automaticamente
Acender todas as luzes quando a noite se aproxima. Tente sentar com o escurecimento natural por alguns minutos. Sinta como seu corpo responde à estimulação reduzida. Note a paz que emerge quando se alinha com o convite da estação para abrandar. Lembre-se, estas práticas não tratam de tornar-se alguém diferente. Tratam de tornar-se mais plenamente si mesmo. Tratam de lembrar que é um ser sazonal vivendo num mundo natural, não uma máquina funcionando com horários artificiais e exigências externas. A parte mais bela desta jornada é que ela se auto-reforça. Quanto mais se alinha com ritmos naturais, mais naturalmente sintonizado se torna. Sua intuição se fortalece, sua energia se estabiliza, seus relacionamentos se aprofundam, sua criatividade floresce. Começa a confiar na sabedoria que emerge quando para de lutar contra os ciclos e começa a dançar com eles. Comece esta noite. Comece amanhã. Comece sempre que ler estas palavras. As estações estão sempre girando, sempre oferecendo novas oportunidades para se alinhar, despertar, lembrar quem verdadeiramente é por baixo de toda a programação cultural e urgência artificial. Enquanto caminhamos para as nossas reflexões finais juntos, quero que sinta a verdade profunda que descobrimos, que viver sazonalmente não é um luxo ou uma fuga da vida real. É um retorno à vida real, às correntes mais profundas que sustentaram seres humanos por milhares de anos, a inteligência natural que sabe exatamente como nos guiar de volta para nós mesmos. A sabedoria está aqui. O convite está estendido. As estações estão à espera para o receber de volta na dança antiga de ser pleno, sazonal, magnificamente humano. O que descobrimos juntos esta noite é que o caminho para o descanso profundo tem sido iluminado por séculos por aqueles que entenderam que o sono é sagrado. Quer esteja deitado num quarto moderno, com aquecimento central e um colchão de espuma viscoelástica, ou se imagine naquele quarto iluminado por velas ao lado, do mestre Teixeira, a verdade fundamental permanece. O seu corpo já sabe como encontrar esta paz. Pense nisso. Por milhares de anos, os humanos têm procurado exatamente o que agora possui: o conhecimento de como o descanso autêntico se desenrola. Aquela noite perfeita de sono não é mais um sonho distante. O momento quando preocupações se dissolvem não é místico, é metódico, alcançável através de práticas pelas quais caminhamos juntos. Já não é como aquele senador romano a revirar-se na cama, porque agora entende o que o samurai sabia, que a preparação cria paz. O que absorveu esta noite é a sabedoria mais profunda que estas práticas históricas contêm. O sono nunca foi apenas necessidade biológica, era conexão sagrada. Conexão com ritmos naturais de que o seu corpo se lembra. Conexão com algo maior que a ansiedade diária. Conexão com a família humana, mesmo nos seus momentos mais privados de descanso. Quando experimenta as técnicas de respiração que exploramos, não está apenas a seguir instruções, está a participar no mesmo ritual antigo de gratidão e libertação que sustentou os nossos ancestrais. Quando você cria seu próprio ritual noturno, inspirado nessas práticas antigas, não está apenas melhorando a higiene do sono, está acessando o poder protetor que emerge da transição consciente para o descanso. Até os estudiosos do Renascimento, com seus cronogramas elaborados de sono, compreendiam algo profundo. Eles sabiam que a mente precisava de diferentes tipos de descanso em diferentes momentos. Eles honravam tanto a necessidade do corpo por restauração física, quanto a necessidade da alma por renovação espiritual. Eles não encaravam o sono como produtividade perdida. Eles o viam como parte essencial da criatividade e da sabedoria. E talvez o mais belo de tudo, eles todos compreendiam que a transição para o sono deveria ser tratada como tempo sagrado, não apressada, não descartada, mas abordada com intenção e reverência. O antigo egípcio colocando amuletos protetores ao redor de sua cama, o filósofo chinês praticando meditação noturna, o ancião nativo americano oferecendo tabaco aos 4 direções antes de se deitar. Todos eles sabiam que a forma como você adentra o sono determina a qualidade do seu descanso. É por isso que essas práticas sobreviveram por milênios.
não porque são meras curiosidades históricas pitorescas, mas porque abordam necessidades humanas fundamentais que jamais mudaram. Ainda precisamos de ritual para ajudar nossas mentes a fazer a transição do dia para a noite. Ainda precisamos de uma sensação de proteção e segurança para dormir profundamente. Ainda precisamos de conexão com algo maior que nossas ansiedades diárias. Mas aqui está o que considero mais esperançoso sobre essa jornada através dos dormitórios da história. Ela nos mostra que um bom sono sempre foi alcançável, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Nossos ancestrais não tinham quartos com temperatura controlada, travesseiros ergonômicos ou máquinas de ruído branco. O que eles tinham era sabedoria. Sabedoria sobre a importância da rotina, o poder da gratidão, a necessidade de liberar o dia antes de abraçar a noite. Eles entendiam que o sono é tanto intensamente pessoal quanto profundamente universal. Seus sonhos são só seus, mas a necessidade de sonhar conecta você a cada humano que já viveu. Suas lutas contra a insônia podem parecer isoladoras, mas elas te colocam na companhia de imperadores e camponeses, artistas e guerreiros, todos os quais fitaram o teto se perguntando quando o descanso chegaria. Esta noite, ao se preparar para o sono com essa nova compreensão, você não está meramente buscando 8 horas de descanso. Está participando do ritual mais essencial da humanidade, a renovação. Você agora carrega a mesma sabedoria que guiou incontáveis gerações de humanos que descobriram que a transição consciente para o sono transforma tudo o que se segue. Talvez você comece com o padrão respiratório que mais te chamou a atenção, o ritmo 6-3-8-4, que guia seu sistema nervoso em direção ao descanso parasimpático. Talvez você crie sua própria meditação simples de limpeza de espada, com qualquer objeto que precise de atenção gentil. Ou você pode começar com apenas 3 respirações conscientes, sentindo como o ar noturno difere da manhã, conectando seu corpo ao ritmo natural que ele deseja. Qualquer que seja a prática que mais te atraia, aborde o sono desta noite com a reverência que esses antigos mestres incorporavam. Seu quarto já é um santuário, você simplesmente precisa reconhecê-lo como tal. Sua rotina de dormir, por mais simples que seja, torna-se um limiar sagrado quando praticada com intenção. Seu sono se transforma em um milagre diário, quando você compreende o que exploramos juntos. Você agora sabe o que aqueles antigos guardiões da sabedoria entendiam. O sono não é a ausência de vida, é a mais profunda renovação da vida. No sono consciente, você cura com intenção. No descanso preparado, você integra experiências com propósito. No sono sagrado, você se conecta com a sabedoria mais profunda que guiou os humanos por milênios. Assim, esta noite, quando você puxar suas cobertas e fechar os olhos, saiba que não está sozinho. Você está cercado pela presença invisível de incontáveis ancestrais que fizeram essa mesma jornada da vigília aos sonhos. Você é apoiado por milhares de anos de sabedoria acumulada sobre a arte do sono reparador. Você está participando da eterna dança humana entre consciência e o mistério restaurador do sono. Você está cercado pela presença invisível de incontáveis ancestrais que fizeram essa mesma jornada da vigília aos sonhos. Você é apoiado por milhares de anos de sabedoria acumulada sobre a arte do sono reparador. Você está participando da eterna dança humana entre consciência e o mistério restaurador do sono. Durma bem, sabendo que carrega dentro de você a sabedoria das eras. Sonhe profundamente, apoiado pelo conhecimento de que o sono pacífico é seu direito de nascença, transmitido por gerações de seres humanos que compreenderam que o descanso não é um luxo, mas uma necessidade para uma vida plenamente vivida. Se uma dessas práticas antigas despertou algo dentro de você, talvez o ritmo respiratório que pareceu como voltar para casa, ou a técnica de meditação que acalmou sua mente, espero que você compartilhe essa descoberta. Sua experiência torna-se parte desta conversa contínua sobre recuperar a arte sagrada do descanso. O que mais te atrai nesta jornada noturna? A preparação consciente do guerreiro? A transição grata do monge?
O simples reconhecimento de que seu sono merece a mesma atenção que você dedica a tudo mais que valoriza. Qualquer sabedoria que você leve adiante agora está conectado a uma linhagem ininterrupta de seres humanos que compreenderam que a forma como dormimos determina como vivemos. Doces sonhos, companheiro guardião da sabedoria ancestral. Que seu descanso esta noite incorpore tudo o que descobrimos juntos, consciente, conectado e profundamente restaurador, tanto para o corpo quanto para a alma.